Oi, eu sou a Dona Rita e esse é meu canal. No vídeo de hoje, eu vou fazer com vocês a correção do PET 2 de Língua Portuguesa do terceiro ano do ensino médio da semana 3. Vamos lá? Ô, gente, aqui nesse PET do terceiro ano, as atividades são algumas questões do Enem de vestibulares. Então, aqui nessa atividade 1, você tem que fazer a leitura desse texto aqui, ó. É um texto do Machado de Assis, onde ele fala que se ele quisesse fazer uma epígrafe para o livro Esaú e Jacó, ele usaria essa epígrafe aqui. Epígrafe é um texto de introdução, é um texto que inicia, que vai introduzir, que vai apresentar a obra em si. Então, se ele fala que ó, se eu quisesse pôr alguma epígrafe, né, nesse texto, nesse livro do Esaú e Jacó, seria essa epígrafe aqui. Nessa epígrafe aqui, ele apresenta algumas lunetas para que o leitor do livro penetre o que for menos claro ou totalmente escuro. Ou seja, ele está querendo dizer que o leitor precisa de algumas pistas, algumas ferramentas para que ele possa compreender e fazer a interpretação do texto. E aqui embaixo, quando ele usa esses verbos aqui, ó, se aceitas, distinguirás, que estão na segunda pessoa do discurso, né, no tu, ele está se dirigindo diretamente ao leitor. O Machado de Assis fazia muito isso. Ao longo do texto, parecia que ele estava conversando com a gente, como se ele quisesse conferir se a gente está entendendo o que ele estava querendo dizer. Se a gente conseguiu perceber aquele olhar do personagem, se a gente está conseguindo entender o contexto daquela cena. Então, isso significa que para o Machado de Assis, o texto em si somente não constrói o seu próprio significado. Boa parte do trabalho, né, Melissa? Boa parte do trabalho na construção dos efeitos de sentido de um livro, de uma obra, vem do leitor. O leitor tem que ser uma parte ativa na leitura para que o sentido possa ser construído. E aí é o que está perguntando aqui, ó. O fragmento do romance Esaú e Jacó mostra como o narrador concebe a leitura de um texto literário. Com base nesse trecho, tal leitura deve levar em conta a letra A. Conforme eu expliquei para vocês, o leitor é parte extremamente importante na construção dos sentidos. Então, é o que está retratado aqui na letra A. O leitor como peça fundamental na construção dos sentidos. Essa é a concepção de leitura retratada nesse texto, a concepção de leitura do Machado de Assis. Então, vamos agora para a atividade 2. Então, você vai fazer a leitura desse texto aqui, ó. No fragmento desse conto de Machado de Assis, ir ao teatro significa ir encontrar-se com a amante. O uso do eufemismo como estratégia argumentativa significa... Na verdade, gente, as perguntas do Enem de vestibulares, você lê a pergunta e as alternativas antes de ler o texto. Porque tem algumas que nem vai precisar de você ler o texto todo. E aí você economiza um pouco de tempo. Porque que, na verdade, essa pergunta... Ela tá querendo saber o que é eufemismo, o que significa eufemismo. Então, conforme você tenha feito seus estudos aí, ó, você vai ver que eufemismo é a figura de linguagem em que o objetivo é suavizar uma transgressão matrimonial. Em vez do Machado de Assis colocar lá no texto que houve uma traição, usar exatamente essa palavra, traição, que é uma palavra mais forte, mais drástica, ele utilizou uma expressão para suavizar, para amenizar, para colocar de um jeito não tão chocante, um jeito mais sutil, que foi ir ao teatro. Quando ele falava lá, não, eles foram ao teatro, isso aí é como se fosse um código. Quando falava que ela foi ao teatro, ele foi ao teatro, significa que foi se encontrar com o amante. Lá na época em que se passa essa história do Machado de Assis, né, naquela sociedade que ele estava representando através de sua obra, esse ir ao teatro era como se fosse um código que significava que a pessoa estava indo se encontrar com um amante. E ao utilizar esse código, ir ao teatro, que é para suavizar, que é para amenizar a expressão traição, o objetivo dele foi fazer um eufemismo. E eufemismo seria o quê? Seria suavizar uma transgressão matrimonial. Então a resposta certa é a letra E. Continuando aqui, então, na atividade 3, você tem esse texto aqui, e aí tá perguntando o seguinte, ó. Com base no texto, que trata do papel do escritor José de Alencar e da futura digitalização de sua obra, depreende-se, subentende-se, interpreta-se
que a gente interpreta a partir da leitura desse texto? Ou seja, por que o texto está falando que a obra do José de Alencar vai ser digitalizada? Por que tem que digitalizar? Aí é o que ele fala nesse trecho que está destacado aí para vocês, ó. Para ajudar na descoberta das múltiplas facetas desse personagem do século XIX, parte do seu acervo inédito será digitalizada. Onde que tem algo semelhante a isso aqui nas alternativas? Então vamos procurar aqui, ó. É a letra D. A digitalização dos textos de José de Alencar terá importante papel na preservação da memória linguística e da identidade nacional. Você pode ir por eliminação também. As outras alternativas falam o seguinte: na letra A está dizendo que a digitalização dos textos é importante para que os leitores possam compreender seus romances. Isso não é verdade, porque o livro em forma de papel, ou seja, o livro original, ele pode muito bem ser compreendido pelo leitor. Não precisa passar para o computador, não precisa digitalizar para que esse texto possa ser compreendido, não. Então a letra A está errada. A letra B, o conhecido autor de O Guarani e Iracema foi importante porque deixou uma vasta obra literária com temática atemporal. Esse atemporal quer dizer que os temas que ele tratava, né, a sociedade, os personagens que ele tratava em suas obras, eles não ficam, vamos dizer assim, presos à sociedade da sua época. As ações daqueles personagens não estão condicionadas à estrutura social daquela época em que se passa a história. Por isso que ele seria atemporal, quer dizer que ele é adequado a qualquer tempo. Essas leituras, elas vão ser proveitosas em qualquer tempo, né, atualmente, tanto faz, no futuro, mas as histórias retratadas pelo José de Alencar não são atemporais, porque as ações, os conflitos, os enredos, os valores que são representados naquelas obras têm muito a ver, estão totalmente ligados, né, estão muito ligados à sociedade da época. Por exemplo, na história do Guarani, é um amor impossível, porque é entre um índio e uma mulher branca. E isso, naquela época, não era aceito. Isso não é atemporal, porque hoje em dia isso é perfeitamente aceito. Uma mulher branca e um homem de origem indígena podem se relacionar sem nenhum problema. Na letra C, está falando que a divulgação das obras de José de Alencar, por meio da digitalização, demonstra sua importância para a história do Brasil imperial. O que está errado aqui é esse imperial, porque a obra do José de Alencar não foi importante só para o Brasil imperial. A obra dele é importante para o Brasil enquanto país. E na letra E, está falando que o grande romancista José de Alencar é importante porque se destacou por sua temática indianista. Só que ele não escreveu só romances indianistas. Ele escreveu romances urbanos, romances regionalistas. Então, o fato de ter condicionado a importância dele só à temática indianista é o que torna essa alternativa errada. Por eliminação, também a letra D, que seria a correta. Na atividade 4, tem esse poema aqui, você vai fazer a leitura dele, e eu quero chamar a atenção de vocês para esses versos aqui que eu destaquei. Vê pago o seu esforço e é feliz e enriquece. Imita na grandeza a terra em que nasceste. Nesse poema aqui está exaltando as belezas, a riqueza natural do Brasil. Florestas, a natureza, a terra, os animais, etc, né? Só falando que a terra do Brasil é uma terra boa, é uma terra rica, é uma terra cheia de riquezas naturais, que tem rios, que tem o mar, tem o céu, tem os pássaros e assim por diante. Então tá enaltecendo a natureza do Brasil. E aqui ele fala que se a pessoa está se dirigindo diretamente ao interlocutor dele, é como se ele estivesse se colocando na posição de uma pessoa mais velha, passando o ensinamento para uma pessoa mais jovem. Então ele se dirige diretamente a esse interlocutor e fala aqui, ó, vê, paga o seu esforço e é feliz e enriquece. Ou seja, você vai ter o seu retorno, inclusive financeiro, se você se esforçar. Então, menino novo, criança, é para você imitar a grandeza da terra do Brasil e ser produtivo do mesmo jeito que essa terra é. O que ele está dizendo? A terra é boa? A terra é produtiva? A terra é rica? Sim, mas você tem que se esforçar, porque senão você não fica rico, não. Mas se você se esforçar, você fica rico. É isso que ele disse nesse poema aqui. Então é que vem a pergunta, né? O poema A Pátria harmoniza-se com o projeto ideológico em construção na Primeira República.
O discurso poético de Olavo Bilac ecoa esse projeto na medida em que, então tem que ser uma alternativa que fala que a pessoa vai ter um retorno se ela se esforçar. Então, tudo depende dela, depende do esforço individual, não depende de políticas públicas, por exemplo, porque hora nenhuma lá no texto, conforme você fizer a leitura, hora nenhuma fala que o governo vai te ajudar com alguma coisa, não. Lá no poema fala isso. Então, a terra é exuberante, a terra é produtiva, é rica. Então, você tem que fazer por onde de se igualar em sua grandeza a essa terra para você receber o retorno dela. É o que está falando aqui na letra B, ó. Que a prosperidade individual, como a exuberância da terra, independe de políticas de governo. Então é o pensamento ideológico que está sendo passado nesse poema, que era vigente lá na época da Primeira República, é esse aí, que tudo depende do seu esforço pessoal e não de políticas públicas, porque a terra tá aí para todo mundo, né? Pelo menos é o que tá falando no texto. E depois, gente, vem esse texto aqui, ó, ele não tá enumerado não, mas tem essa questão, vamos responder. Tem essa leitura aqui para você fazer, que tá retratando, tá falando aqui de uma senhora muito rica, que ela era muito bem vista ali no seu círculo social religioso, ali pelos entes ali da sua igreja. Ela era considerada uma senhora muito virtuosa, mas apesar de ser tida em alta conta lá pelos poderosos da igreja, ser considerada uma mulher virtuosa naquela sociedade, ela era uma mulher que maltratava os seus empregados, em especial uma empregada que aqui no texto é chamada de negrinha, né? Provavelmente é uma descendente de escravos. E ela maltrata essa criança. E aqui no texto fala que o problema dela é que ela não aceitava o novo regime. Essa independência de negro igual. Então, isso aqui retrata como que a sociedade rica daquela época em que houve a abolição da escravatura, como que a sociedade rica da época, ou parte dela, reagiu a esse novo contexto social. Eles, como se diz, engoliram goela abaixo a liberdade aí dos escravizados, mas eles não aceitavam, não. Eles não viam os negros como pessoas iguais, com direitos iguais. Que isso, Melissa? Bonitinho. Não viam os negros como pessoas iguais, que possuem direitos iguais. Então, não é só que ela era ruim para criança, que ela maltratava a criança porque ela era uma pessoa má, ou porque ela não gostava da empregada dela, simplesmente porque ela era pobre ou porque ela era empregada. O problema dela ia além disso. O problema dela era com a questão racial. Além da menina ser uma criança indefesa, ser pobre, ser empregada dela, era uma criança negra, a empregada negra dela. E aí o problema dela, ela era muito boa lá na igreja, mas ela não tratava os seres humanos de forma igual, não. A narrativa focaliza um momento histórico social. Você tem que procurar nas suas alternativas aqui alguma informação que retrata um fato histórico do Brasil. Então, a narrativa focaliza um momento histórico social de valores contraditórios. Essa contradição infere-se no contexto seria a letra D. A resistência da senhora em aceitar a liberdade dos negros, evidenciada no final do texto. Então, a resposta correta aqui seria a letra D, porque aqui ficou evidenciado que naquele momento histórico retratado na história, existia essa contradição que as pessoas eram muito valorosas, por exemplo, na igreja, mas não viam de forma igualitária os ex-escravos, né? Então, existe essa contradição, que é um fator, isso é histórico, isso aconteceu no Brasil, por isso que tá falando aqui do momento histórico, e isso foi retratado no texto através do último trecho aí, onde ela fala, né, onde o texto fala que nunca se afizera a senhora do texto, nunca esteve de acordo ao regime novo, essa independência de negro igual. Antes de terminar, eu quero mandar um abraço aqui para algumas inscritas do canal, muito especiais, que elas estão sempre aqui curtindo, comentando, deixando aqui uma palavrinha de incentivo, e esse retorno para mim é muito importante. Então, quero mandar um abraço aqui para Cristina Nogueira, a Jane Valentim pelas dicas, a Beatriz Afonso, a Alessandra Cananea, é uma aluna,
A Carolina Ferraz é uma mãe de aluno. A Keila Beatriz e a Rita Cunha, minha xará. Um grande abraço aí para vocês e para todos vocês, meus inscritos, que estão sempre aqui entrando em contato comigo, deixando alguma coisa, uma palavra de apoio aí nos comentários. E esse incentivo de vocês com certeza é muito importante para eu ficar motivada, né, para continuar fazendo as correções aqui dos pets com vocês, tá? Um abraço a todos, obrigado a todo mundo que deixa like aí para mim, que compartilha o vídeo principalmente, que comenta e continue assim, tá? Muito bem, então essa foi a correção da semana 3 aí do pet do terceiro ano. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like, se inscrevam, compartilhem o vídeo e fiquem atentos que logo sai a correção aí da semana 4, tá bom? Eu fico por aqui. Até a próxima. Beijo, tchau!